Olá, gente! Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós estarmos atentos aos alertas. Amém? Então vamos para a palavra. Vamos começar pela carta de Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: Por isso é que se diz: Desperte você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E essa palavra ela é bem clara, né? Porque ela nos diz o quanto nós temos que estar acordados, que nós não podemos dormir em relação à realidade espiritual que nós vivemos. No mundo espiritual não há pausas, né? A gente gosta de pausar, a gente gosta de dormir, de descansar, de nos distrair, mas o mundo espiritual ele não para nem um segundo, né? Os anjos de Deus a nosso favor e as potestades, né, as hostes espirituais, elas estão se movendo em todo o tempo. Mas nós gostamos de parar, nos distrair, dormir, né? Então, Deus falou muito comigo a importância de a gente estar atento e não dormir espiritualmente, né? Porque aconteceu uma situação que foi muito engraçada no quarto, né? Que Deus falou comigo através dessa situação. A gente estava dormindo cedo e estava despertando o telefone de uma das gurias, né, no meu quarto. E, gente, tocava o alarme todo o tempo. E ela não se acordava. Menina, que guria com sono pesado. E o alarme despertando. Até que eu fui lá e desliguei, porque eu não aguentava mais, né, que eu tinha me acordado já há horas e aquele alarme tocando. Gente, ninguém se acordava. O alarme tocando e ninguém se acordava. Eu fui lá e desliguei o alarme. E aí Deus falou comigo sobre isso, né? Sobre estar atenta aos alertas. Porque Deus fala conosco, Deus nos alerta, Deus nos chama a atenção várias vezes para o fato de que nós temos que viver vigiando e orando. Nós temos que viver atentos à realidade do mundo espiritual, à realidade das almas que estão perdidas nesse mundo e que nós temos que alcançar. Nós temos a responsabilidade, né, de levar a palavra, porque o Senhor nos incumbiu dessa responsabilidade, nós temos como mandamento o ide do Senhor. Então, Deus falou muito comigo sobre isso, sobre estar atenta. Que quando o Senhor nos alertar, que quando tocar o alarme, nós íamos a nos acordar, nós íamos a ficar atentas, né? E permanecer acordadas. Porque o mundo, ele tenta a todo tempo nos distrair, nos tirar do foco, né? Que é Cristo, que é viver para Ele, que é mortificar nossa carne todos os dias. E o mundo tenta nos distrair em todo o tempo, com tudo que é coisa, com coisas lícitas. E às vezes a gente pensa que por ser uma coisa lícita tá tudo bem, mas se tá nos tirando do foco, se tá roubando a nossa atenção, então nós temos que vigiar, nós temos que moderar, né? E eu sei que muitas vezes é realmente muito mais confortável, muito mais divertido a gente dormir, né? A nossa carne, ela realmente milita contra o nosso espírito em todo o tempo. E se a gente deixar, se a gente não vigiar, se a gente não estiver alertas, a nossa carne, ela vence. E o nosso espírito, ele fica enfraquecido. E a vontade do espírito é sempre estar mais perto de Deus, é sempre fazer a vontade de Deus. Mas se nós deixarmos que nosso espírito, ele durma, então a nossa carne vai prevalecer. Então, nós temos o dever e a responsabilidade de permanecer atentos, de nos esforçarmos para ficarmos acordados. Se você se lembra da passagem do Getsemane, Jesus chamou os discípulos para orar com ele, porque ele estava muito angustiado. E o que aconteceu? Os discípulos dormiram. Eles estavam com os olhos pesados e dormiram. A gente não pode abandonar Jesus, a gente não pode permitir que o nosso cansaço físico e espiritual nos afaste de Deus. Então a gente não pode fazer como eles fizeram, né? E permitir que a carne vença. Claro que foi neste momento, depois eles melhoraram. Mas realmente é essa guerra. E permanecer atento a essa guerra. A carne milita contra o espírito.
e nós temos que permanecer acordados, atentos ao que está acontecendo no mundo espiritual, né? Manter os nossos olhos fixos na eternidade, porque essa vida ela nos distrai a todo momento com as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e eu quero trabalhar e ter uma carreira e construir uma família e comprar uma casa, mas qual é a vontade de Deus? Essa semana nós tivemos toda semana aula sobre oração e adoração e a gente aprendeu muito sobre que adorar é se relacionar com Deus, né? Não é somente louvar, não é somente fazer algo, mas é conhecer a Deus, é se relacionar com Ele. E a vontade de Deus e o que alegra a Deus é de fato isso. E quando os nossos olhos estiverem na eternidade, a nossa vontade não vai ser satisfazer a nossa carne, porque assim como está escrito, né? Que os que andam no Espírito não satisfazem os desejos da carne, mas satisfazem a vontade do Espírito. Então, que os nossos olhos possam estar na eternidade, possam estar em qual é a vontade de Deus, né? E não qual é a nossa vontade. Amém. E resumindo, o que eu queria falar para vocês hoje é isso. Estejam atentos aos alertas. Quando Deus te alertar, quando Deus falar com você, fique atento, escute o alerta, se acorde, desperta, porque eu vejo que principalmente essa semana, Deus falou muito com a gente sobre isso, né? Nos nossos devocionais, nas nossas aulas. Deus falou desperta, porque a nossa hora de conhecer a Deus é agora. A nossa oportunidade é hoje, não é amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, somente Deus sabe. Então, o que eu quero te dizer é acorde, porque nós só temos essa chance. Só temos essa chance de conhecer a Deus, de agradá-lo, de fazer a vontade dele, de sermos úteis para o reino de Deus. Nós só temos essa chance, essa vida. E nós não sabemos até quando ela vai durar. Então, que nós possamos viver, e essa é a minha oração e meu anseio, que nós possamos viver para buscar a Deus, para agradar a Ele, para aproveitar cada segundo como se não tivesse amanhã de fato. Porque as pessoas falam muito isso no mundo, né? Tem que viver como se não houvesse amanhã. E muitas pessoas no mundo vivem assim. E que nós possamos viver assim, como se não houvesse amanhã, como se eu não pudesse adorar a Deus amanhã, que eu adore hoje com todo o meu coração, com todo o meu ser, que eu adore a Deus hoje, porque amanhã só Deus sabe. Amém? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito e até a próxima. Deus te abençoe.